Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada nessa primeira edição do mês de julho, mês novo, que seja tudo novo, maravilhoso, melhor do que foi o mês passado, para que o Botafogo honre o brilho da sua estrela. E hoje um dia muito especial, mais do que especial, né? É o dia de nós lembrarmos o primeiro brilho da estrela d'alva no céu, que guiou os nossos primeiros atletas há 130 anos. Pois é, no dia 1º de julho de 2024, o Botafogo comemora os seus 130 anos. O único clube campeão de 3 séculos. E é claro que hoje nós teremos uma programação mais do que especial. Vale lembrar que ontem também o estádio Newton Santos completou também aniversário. A gente vai falar dessa jornada do estádio Newton Santos um pouquinho e trazer as novidades de hoje do Botafogo. É isso aí, Guilherme. Claro, falar do anúncio oficial do Botafogo do Alan. Exatamente. O Botafogo divulgou na manhã de hoje, todas as suas redes sociais aí, um anúncio muito bacana aí do Alan. Então seja bem-vindo, Alan. A gente vai falar sobre isso também no vídeo de hoje. Vou trazer a agenda de julho para vocês. Qual é a perspectiva com o Botafogo mais fortalecido de fazermos pontos em julho até a chegada de Thiago Almada. Thiago Almada, que em agosto estará se juntando ao Botafogo para jogar, mais Alan, Igor Jesus e mais jogadores que voltam de empréstimo. Tem muito jogador voltando de empréstimo. Quem é que vai ser utilizado nesse mês de julho? A partir de hoje já podem treinar. Enfim, vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. E aí vou interromper aqui o plantão do Guilherme Cardoso só para falar do anúncio do Alan. O Guilherme está em viagem nesse momento e eu estou interrompendo aqui o plantão para a gente poder trazer essa notícia para vocês. Todo mundo deve ter acompanhado na manhã de hoje. O Botafogo anunciou oficialmente o Alan, jogador de 33 anos que chega com uma bagagem absurda no futebol europeu, jogando aí Premier League, jogou pelo Everton, né, na Premier League, passagem pelo futebol italiano pela Udinese, o Napoli, campeão com a camisa da seleção em 2019 na Copa América, e aí vem de 2 temporadas no Al Wahda, né, dos Emirados Árabes, que o Alan agora realiza aquele sonho de vestir a camisa alvinegra. Quero saber a sua expectativa aqui para receber o Alan. O Alan que já começou os trabalhos hoje, né, junto com seus companheiros de equipe ali do Botafogo, já tinha realizado os exames, né, já tinha passado pelas avaliações iniciais, e aí hoje começa realmente de fato o seu trabalho junto aos companheiros de equipe. E aí o anúncio, né, no caso a apresentação oficial, o anúncio foi hoje, a apresentação oficial, o Botafogo ainda vai divulgar a data e a gente traz para você aqui assim que tiver, beleza? Então, continuidade aí ao plantão do Guilherme, seja bem-vindo, Alan, e a gente aguarda mais anúncios ainda na data de hoje. Meus amigos, minhas amigas, já 1º de julho, dia muito especial para o nosso Botafogo. Então, com a camisa, não é à toa, né, a nossa camisa especialíssima, que homenageia as estrelas que guiaram, e principalmente a estrela d'alva, que guiou os nossos primeiros atletas do Remo na busca pelas glórias no século retrasado. O Botafogo é o único campeão de 3 séculos e hoje uma data especial, com calendário especial. Você vê desde o site oficial anunciando aí uma programação muito legal para os dias de hoje. E o Botafogo, clube mais tradicional do Brasil, completando 130 anos de história, preparando uma série de ações para celebrar o seu aniversário. Então eu vou falar dessas ações aqui, mas fica atento que eu vou falar de 7 jogadores retornando de empréstimo, vou falar da agenda do Botafogo de julho e da perspectiva de vitória durante esse mês, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos à agenda importante aí, você que quer prestigiar o Botafogo nessa data mais do que especial, e as homenagens passam pela valorização do Remo, que é o esporte fundador do clube, da história alvinegra, da torcida mais apaixonada do mundo, porque há 130 anos, vamos falar a verdade, né, galera, nascia uma das instituições, uma das entidades mais importantes do esporte no mundo. No Remo, agora eu vou ler o texto belíssimo que está no site do Botafogo. No Remo, com ousadia e coragem de seus jovens fundadores, o clube escrevia as primeiras páginas de uma jornada gloriosa. Anos depois, o DNA dos garotos da Enseada se uniu ao talento inconfundível dos nossos craques para fazer do Brasil o país do futebol. O diferente continua vestindo preto e branco e agora tem uma legião de apaixonados. Se há 130 anos a estrela d'alva aparecia no céu para guiar os nossos remadores, hoje ela brilha em milhões de corações,
Viva o Botafogo, Clube da Estrela Solitária, o mais tradicional e único campeão em 3 séculos. Agora nós temos uma série de ações no dia de hoje e você pode participar de muitas delas, tá? Ó, live especial de 130 anos na Botafogo TV, linha casual em celebração do aniversário de 130 anos com camisas, cropped, masculino e feminino em todos os tamanhos, incluindo o infantil. Lançamento do site Botafogo Social, olha que bacana. Blitz Alvinegra com distribuição de brindes em diversos pontos da cidade. Cuidado, você pode receber um brinde, hein? E programação de aniversário nas redes sociais. Botafogo Atlético Mineiro vai ser o próximo jogo do dia 7 de julho, o primeiro jogo de julho, né? Nós teremos um copo temático dos 130 anos, medalhas comemorativas do Remo Alvinegro, cunhadas pela Casa da Moeda, que estarão à venda nos sites, tá? E no site da Casa da Moeda também, no site do Botafogo e no site da Casa da Moeda. Exposição dos barcos single skiff dos atletas olímpicos Lucas Vertain e Beatriz Tavares, além da embarcação Estrela Textor, no setor leste inferior do Newton Santos. Olha aí, que privilégio você que vai de leste, vai tirar essa onda aí. E ao longo do mês, vamos ter aí lançamento da flâmula retrô alusiva temática do aniversário de forma exclusiva na Botafogo Story e latas comemorativas de Brownie em parceria com o Brownie do Luiz. Então tem muita coisa para a gente curtir nesse aniversário do Botafogo de 30 anos. E ainda, daqui a pouquinho, 14 horas, uma missa pelos 130 anos no clube no Cristo Redentor, tá, galera? E sobre essa missa, estará lá no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor às 14 horas, presidente Durcésio Melo, dentre alguns representantes da SAF Botafogo. Inclusive, abro aspas aqui para Durcésio Melo, que disse: é um momento muito importante para a história do clube e comemorar conjuntamente com nossos parceiros da SAF reforça ainda mais nossos laços e certezas de que estamos no caminho certo. Vida longa ao mais tradicional. E após a missa, os representantes da SAF e do Botafogo vão confraternizar na sede de Remo do Glorioso, na Lagoa Rodrigo de Freitas. E os atletas Lucas Vertain e Beatriz Tavares, que vão representar o Remo nas Olimpíadas de Paris, estarão lá também no evento, tá certo? Bom, eu quero parabenizar também, né? A gente fala muito de esporte olímpico, a gente fala uma série de coisas importantes, né? Parabenizar todos os atletas que fazem parte dessa história bonita. E, em especial, quero parabenizar os atletas do Botafogo que vão nos representar nas Olimpíadas. O Botafogo é referência no esporte olímpico e voltou a ser essa referência. Quero parabenizar os atletas de Master. Mandar um abraço para o meu amigo Pezinho. Alô, Edu Garrido, Pezinho, que ontem esteve vestindo a camisa do Botafogo na vitória de 73-63 para cima do Salgueiro, grande vitória do basquete Master. Então, são esses atletas que amam o Botafogo desde o berço e continuam honrando a Estrela Solitária até no Master, né? E a galera do futebol, galera do fut7, esportes olímpicos, judô. Esse é o nosso parabéns a todos vocês que mantêm essa estrela acesa. E agora vamos falar de Botafogo, vamos falar de futebol, né? Aproveitando aí o ensejo, são 17 anos do estádio Newton Santos. 30 de junho de 2007, a inauguração com uma vitória do Botafogo no Clássico Vovô, com 2 gols de Dodô. O Botafogo virou para cima do Fluminense no Campeonato Brasileiro naquela ocasião. E o Newton Santos, ele tá cada vez mais ficando com a cara do Botafogo, né? Vocês viram que a análise panorâmica dele, né? Tá limpinho, a cara de um clube que está se profissionalizando ao longo dos anos, principalmente com a vinda da SAF. E agora a gente precisa fazer do Newton Santos muito mais do que o palco de histórias lindas, porque cada um tem uma história no estádio Newton Santos, eu tenho muitas para contar, vocês também. Mas chegou o momento de a gente tornar o Newton Santos o palco de títulos, tá? E é o que a gente pretende em 2024. Em 17 anos, o Botafogo tem muitos jogos. Todavia, a gente agora quer colecionar taças, títulos, grandes histórias nesse estádio que leva ao nome de um dos maiores ídolos da história do futebol mundial. E o Botafogo, no mês de julho, quer escrever uma nova história, né? A história em junho foi uma história que, nesse momento, nos coloca na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas poderia ter sido melhor, né?
O Botafogo vai ter a volta de 7 jogadores que estavam emprestados. Eu digo para vocês que nem todos devem ficar, né? Estou falando aqui do Carlos Alberto, que volta do Molenbeek, o Daniel Borges, que volta do América Mineiro, o Sauer volta do Rizespor, da Turquia, o Lucas Mezenga retorna do Tondela, de Portugal, o Matias Segovia e o Felipe Sampaio, assim como o Carlos Alberto, voltam do Molenbeek. O Vinícius Lopes, que volta do Santa Clara, na verdade ele vai rescindir com o Botafogo e vai para o Santa Clara em definitivo. Então só volta para a rescisão, nem fica no Botafogo, né? Desses jogadores, confesso a vocês, com o time que o Botafogo está montando, é muito difícil de dizer quem poderia ficar, né? Eu estava assistindo ontem alguns vídeos, né, de 2022, a jornada do Botafogo no Brasileirão de 2022, a gente olhando para os elencos, como nós evoluímos, né? Como nós evoluímos. Pegar aquela vitória sobre o Flamengo por 1-0 lá em Brasília, e a vitória sobre o Flamengo agora por 2-0 no Maracanã, como o elenco evoluiu. E aí, Carlos Alberto, que é um jogador de quem a torcida gosta, será que poderia ter oportunidade? Tal? Depende muito do Carlos Alberto, porque pela direita a gente já tem jogadores de sobra. Pela esquerda, os jogadores que tínhamos estão ou contundidos ou na Copa América. Então será que é oportunidade para o Carlos Alberto tentar mostrar serviço nesse momento em que nós estamos com o Luiz Henrique precisando dar uma parada, né, para cuidar aí da saúde física? Não vai ser agora que ele vai parar, mas seria interessante que o Botafogo desse aí uma semana e meia de descanso para o Luiz Henrique, tendo em vista o que nós falamos ontem no nosso plantão glorioso. Será que o Carlos Alberto conquistaria o espaço dele? Mesma coisa eu digo para o Matias Segovia, que tem feito muitos trabalhos aí de fortalecimento físico, né, que é um jogador talentoso, a gente viu isso no Sul-Americano, com a camisa do Paraguai. É um jogador talentoso, mas acabou virando uma caricatura, muito por conta da má administração do marketing do Botafogo em 2023. Vender camisa, isso e aquilo e tal, não tinha ganhado nada ainda, né? Mas enfim, marketing é isso, tem que aproveitar o hype, só que aí o hype deu errado, né? E aí acaba ficando o jogador como uma caricatura que não é. O Segovia, ele pode se desenvolver muito, é um jovem valor, é um bom jogador. Agora, será que tem espaço no Botafogo? Que ser bom jogador e ter espaço no Botafogo são coisas diferentes, né? Não sei. Agora, Daniel Borges, Lucas Mezenga, Felipe Sampaio, enfim, o Gustavo Sauer eu não sei, né? O Gustavo Sauer também poderia entrar nessa de, olha, vai ficar um tempo aí, vamos ver o que você vem mostrar. O Sauer até falou que está com a cabeça no Botafogo, que quer ter oportunidades, isso e aquilo. Eu confesso a vocês que eu não vejo nenhum desses 6 jogadores, que o Vinícius Lopes já saiu, como útil para o Botafogo nesse momento. Eu espero que queime minha língua. Eu espero um Segovia, um Carlos Alberto, um Gustavo Sauer, que queime minha língua. Mas, sinceramente, não vejo como esperança, nada disso. Nada disso. Mas vamos aguardar. Até porque o mês de julho é um mês que reserva muitas emoções aí para o Botafogo. Tá? Nós temos só Campeonato Brasileiro, partidas contra... Começa agora na quarta-feira, né, no dia 3, e termina no dia 28/7, né, o início do retorno. Nós temos Cuiabá, Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras, Internacional, São Paulo e iniciando o retorno Cruzeiro. Né. Provavelmente também tem as datas de Copa do Brasil, sorteio de Copa do Brasil. Então, julho, o Botafogo em casa vai enfrentar Galo, Palmeiras, Internacional e Cruzeiro. Eu repito, um time que quer brigar para ser campeão, ele precisa fazer pontos em casa. Ontem lá no Dois Toques, no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol, se inscreva lá, hein, galera, se inscreva lá. Eu falei, por que o Flamengo é líder? Porque o Flamengo, claro, além de VAR, arbitragem e tal, essa coisa toda, ele aproveita o fator Maracanã. Ele aproveita esse fator. Então o Botafogo tem que pegar esses jogos grandes que vai fazer contra Galo, Palmeiras, Inter e Cruzeiro e vencer esses 4 jogos. Porque fora de casa, ele pega o Cuiabá, que está lá embaixo, ele pega o Vitória, que está lá embaixo, e depois ele pega o São Paulo. Aí realmente o jogo em que o São Paulo é favorito. Apesar de o São Paulo não vencer o Botafogo há muito tempo por Campeonato Brasileiro. Pelo menos nas 2 últimas edições só deu Botafogo, né?
Mas o jogo contra o Cuiabá é um jogo totalmente vencível. E aí, emendando uma vitória contra o Galo, que tá com dificuldade no Campeonato Brasileiro, você pega o Vitória depois. E o Vitória, a gente já venceu o Vitória 2 vezes na Copa do Brasil, uma lá dentro do Barradão. Aí você pega um jogo contra o Palmeiras que é para medir força, medir forças. Na sequência internacional. Então, olha só, o mês de julho tem tudo para ser um mês interessante para o Botafogo. E a partir do dia 17, que é o jogo contra o Palmeiras, o Botafogo já pode contar com o Igor Jesus, já pode contar com o Alan. Então é muito importante que o Botafogo, nesse mês de julho, faça mais pontos do que fez no mês de junho, porque agosto você vai dividir a atenção com Libertadores da América. Eu estou muito esperançoso. Quero saber vocês. Quantos pontos a gente vai fazer aí no mês de julho? Escreve aí nos comentários. Fico por aqui, meus amigos e minhas amigas. Qualquer novidade, a gente volta num plantão especial ou na segunda edição do Plantão Glorioso. Grande abraço, saudações alvinegras. Fui.